Oi, mãe. Então, eu tô precisando ter uma conversa com a senhora sobre o seu filho. Se possível, você pode comparecer aqui na escola hoje depois da aula? Ah, então tá bom, obrigada. Bom dia. Então, o que você queria falar comigo? Então, seu filho ele tá tendo alguns casos de comportamento agressivo e hoje ele jogou uma bolinha de papel com força na colega e eu fui ver o que estava acontecendo e ele acabou me agredindo. Não acredito nisso. Caio, olha aqui. Eu achei que isso estava acontecendo só em casa. Não sei mais o que fazer com esse menino. Então, eu aconselho você a levar em algum profissional para ver o que pode estar acontecendo. Tá bom. Vem, vamos pra casa. Vem! Bom dia. Bom dia. Bom dia, Caio. Muito prazer, meu nome é Viviana. Eu sou a psicóloga que vai estar acompanhando o caso do seu filho. Então, Caio, você sabe por que você está aqui? Então, é por causa desse comportamento que ele tá aqui. Exatamente. Então, o que tem acontecido para você procurar um profissional? Ultimamente ele tá muito agressivo, tá violento. Já me ligaram do colégio reclamando e eu não sei mais o que fazer. Quantos anos que o Caio tem hoje? Ele tem 8 anos. Vou fazer algumas perguntas só para ter uma análise geral, tá? Esses comportamentos têm ocorrido há mais de 6 meses ou você sabe algum... Então, de um ano pra cá tem ficado pior, eu acho. Um ano pra cá. Mas antes disso, quais que foram os primeiros sintomas dele? Então, eu acho que quando ele tinha já uns 5, 6 anos, eu já percebi que ele era meio mal educado, ele não fazia as coisas que eu pedia. Só que eu achei que era uma coisa normal da idade, só que só vem piorando. Então você já reparou anteriormente que já tinha um comportamento fora assim do comum. Sim. Ele age assim em quais ambientes? Só na família, na escola? Geralmente em casa e na escola. E na rua, assim, quando ele sai, quando ele interage com outras pessoas que ele não conhece? Ele tem uma grande dificuldade de receber ordens, então, de qualquer tipo de adulto, de autoridade. Entendi. E como você sabe me dizer como tem sido o rendimento escolar dele? Anda bem ruim ultimamente. Ele quase reprovou ano passado, foi por muito pouco. E ele tá se recusando a fazer qualquer atividade na escola. Você já foi chamada na escola por algum caso? Já. Já? E como que ocorreu? Ele tava brincando com uma colega e acabou jogando uma bolinha de papel e agredindo a professora. Então eu vou dar continuidade, né, a um questionário aqui, só que essas perguntas são um pouco mais íntimas, né? Então, eu gostaria de saber com que frequência que o Caio costuma perder a calma? É bem frequente. Bem frequente. Você sabe me dizer em que situações ele perde a calma? Quando alguém manda ele fazer alguma coisa que ele não queira. Às vezes, do nada, ele fica negando as coisas, nunca concorda com nada, nunca faz o que é mandado. Entendi. Com que frequência ele é sensível ou facilmente incomodado? Bem facilmente, eu diria. Qualquer coisinha já irrita ele. Com que frequência ele é raivoso e ressentido? Eu acho que quase sempre quando ele tá irritado, ele fica bem raivoso, bem agressivo. Mãe, vamos embora, vamos embora. Caio, senta! Senta! Desculpa. Tudo bem. Eu gostaria de saber qual que é a frequência que ele costuma questionar figuras de autoridade, como os pais, a professora. Sempre, sempre. Ultimamente, sempre. E com crianças da idade dele, adolescentes, é assim também? Ele até se dá bem em certas ocasiões, mas pequenas coisas que alguém faz
irritam ele. Então, ele acaba descontando nos colegas também. Então aqui tem uma pergunta, mas eu acho que você já me respondeu, que frequentemente ele recusa obedecer, né, as regras e tudo mais. Frequentemente ele culpa as pessoas pelos erros dele. Sim, ele sempre dá um jeito de inverter a situação. Pra ser os outros culpados. Ele foi malvado ou vingativo? Sei que essa pergunta é um pouco pesada, né, mas é necessário perguntar. Ele tem tido atitudes vingativas pelos últimos 6 meses? Aconteceu semana passada um episódio em que ele queria o brinquedo do primo. O primo não Era quis meu. dividir. Eu não tô falando contigo, Caio. E ele acabou indo e quebrando os brinquedos do primo depois disso. Então, vou fazer umas perguntas agora que é mais familiar, né? Pra conhecer como é o ambiente de vocês. Então, como é o ambiente familiar que ele foi criado? Olha, essa é uma pergunta complicada. Eu fui mãe muito nova, né? Fui mãe adolescente. E o pai dele não quis assumir por muito tempo. Depois de um tempo, o pai dele decidiu que queria entrar na nossa vida e foi morar com a gente. Só que dentro de casa a gente vivia um pesadelo. Ele começou a beber, ele me batia, ameaçava o Caio. Então foi bem complicado esses primeiros anos. Agora eu moro com ele sozinha, mas é difícil. Eu não tenho muitas condições para cuidar dele. Então a minha rotina é muito corrida, eu não sei. Eu tento ser a melhor mãe, mas é difícil. Sim. Então, existe algum familiar, algum histórico familiar de drogas? Olha, eu nunca usei drogas, mas eu acredito que o pai dele talvez tenha usado. E é uma pergunta, assim, um pouco boba, pode parecer, mas ele tem contato com jogos de videogame violentos? Então, ele fica muito tempo na casa da avó dele e lá o primo dele joga muito videogame. Então eu acho que ele tem jogado bastante. Então, avaliando aqui, eu já tô com uma suspeita, mas para dar esse diagnóstico, eu vou precisar então fazer mais alguns acompanhamentos durante a semana. E eu te ligo, a gente volta a conversar, a gente marca quando der pra você voltar, tá bom? Tá bom, então. Vamos pra casa? Bom dia, Vika, tudo bem? Bom dia. Então, eu tenho aqui nas minhas mãos o diagnóstico do Caio. Eu cheguei à conclusão, então, que teu filho tem TDO, que é o transtorno opositor desafiador. E o que é isso? Então, o transtorno opositor desafiador, ele é exatamente aqueles sintomas que tu me descreveu. Hostil, desafiador, que não aceita ordens, não respeita as autoridades na vida dele, como os pais, professores, agressividade. Isso é comum? Então, ele geralmente acontece com os meninos, tá? De 6 a 9 anos, e a faixa de prevalência dele varia entre 2 a 16% na população. Tá, e por que isso acontece? Então, o TDO, ele é causado por 3 fatores, que é o ambiental, psicológico e a predisposição genética. O ambiental é a falta de afeto, a insegurança, práticas agressivas, abuso físico e psicológico, humilhações. Então, tudo isso eu lembrei do que você me descreveu, né? De como era o teu ambiente familiar, com a relação com o pai. Então, tudo isso pode ter colaborado com esse desenvolvimento do transtorno. Ocorre também, geralmente, o caso da comorbidade, que é quando a criança ela tem o TDO, geralmente ela vai ter mais transtornos junto com isso. Pode ser a bipolaridade, pode ser o déficit de atenção, ou pode ser o transtorno de comportamento. Tá, e o que eu faço? Eu deixo ele assim? Tem um tratamento, alguma coisa? Não, a gente vai tratar. A gente vai fazer uma psicoterapia. Então, eu vou encaminhar o Caio para um psicólogo cognitivo-comportamental. Ele vai estar encaminhando o Caio, trabalhando com ele em resolução de problemas, habilidades sociais e trabalhando com os professores e os pais também. Então, agora eu vou estar te encaminhando para o psiquiatra
pra gente começar o mais breve possível, para que isso no futuro não gere um problema comportamental mais sério, ou até uma psicopatia, tá? Então, muito obrigada, tá, pela tua atenção, dedicação com o Caio. A gente se vê mais breve, tá bom, Bia? Boa tarde, Caio. Boa tarde, mãe. Eu sou a doutora Isabela, tá? Eu recebi a avaliação psicológica do Caio pelo e-mail que a psicóloga me mandou. E eu vou receitar alguns medicamentos no tratamento para melhorar. Esses medicamentos são muito fortes? Que tipo de medicamento? Então, tem vários tipos, tá? Temos os mais utilizados atualmente, seriam os antipsicóticos e os neurolípticos. Eles são empregados para o tratamento de quadros de agressividade, de impulsividade, explosões de raiva. Também tem os estabilizadores de humor para os campos, comportamentos desafiantes, agressivos e bipolar. Os psicoestimulantes, que seria para TDAH, e antidepressivos inibidores. Então, eu vou receitar esse aqui, que eu acho que seria melhor pro Caio. Tá bom. Bom, ele vai ter que fazer uso contínuo de medicamentos, assim como o acompanhamento psicológico para um bom resultado e um ótimo tratamento. Então tá bom. É isso? Isso. Obrigada. Tchau. Boa Bem. tarde, Caio. Vamos, Caio.